Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal do YouTube do Ministério Pedras Vivas. Todas as segundas-feiras nós postamos mensagens e séries aqui que foram ministradas na sede da Igreja Fonte da Vida em Goiânia no nosso culto da quarta-feira. Assista essa mensagem de coração aberto porque eu creio que Deus vai falar com você. Antes de começarmos, não deixa de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez e de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Isaías capítulo 54, verso 9, quem abriu diz aleluia. A palavra de Deus diz assim: para mim isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra, de modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei com turquesas e edificarei seus alicerces com safiras, com honra. Farei de rubis os seus escudos e de carbúnculos as suas portas e de pedras preciosas todos os seus muros. Agora presta atenção no verso 13, se você é pai e mãe, receba essa promessa como se fosse uma palavra direcionada para você. Verso 13 diz assim: todos os seus filhos, sem exceção, todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Glória a Deus. Verso 14: em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante, você não terá nada a temer, o pavor será removido para longe, e ele não se aproximará de você. Essa é outra promessa. Meu irmão, vou parar um pouquinho por aqui, depois vou continuar lendo, mas só um parêntese. Isaías 54 para mim está naquele hall especial de textos da palavra de Deus. Para mim, se você tem uma parede ali onde você prega ali quadros ou textos da palavra de Deus, Isaías 54 precisa estar lá. Isaías 54 para mim está aí com textos seletos como o capítulo 8 do livro de Romanos. Capítulo 8 de Romanos tem tantos versos que nós falamos por muitos aqui nas pregações, nas ministrações. Fala que somos mais que vencedores, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Textos como Isaías 61 também, que é muito falado, tem muitas promessas especiais ali. Isaías 54 para mim está nesse grupo seleto de versos, de passagens. Eu brinco com as pessoas que estão perto de mim, que tem alguns textos, não que toda a palavra de Deus para mim é especial, toda ela é divinamente inspirada, toda ela vai te abençoar, desde a genealogia lá do Antigo Testamento, do Pentateuco, até lá o livro de Apocalipse, as cartas paulinas, toda ela vai te abençoar. Mas tem alguns textos que em particular, quando o dia mal bate na porta, quando a dificuldade bate aí, vem adiante de nós, são aqueles textos que para mim são refúgios, palavras, promessas, que eu creio que não só edificam a minha vida, mas irão te edificar também. E Isaías 54 é um texto sobre isso, é uma passagem como essas, que para mim está num grupo muito seleto de passagens da palavra de Deus. Aqui tem promessas aqui que dariam ministrações de horas e horas, e eu creio que você aprenderia e seria edificado com elas. Tendo isso em mente, eu quero continuar lendo esse texto, verso 14. Verso 14, eu abri esse parênteses para falar que nós estamos vivendo num momento de tanta ansiedade, de tanto pavor, de tanto pânico. Eu acabei de concluir uma série agora para a internet, para o YouTube, só sobre ansiedade, sobre como controlar a ansiedade. Você que está tendo dificuldade aí para lidar com a sua ansiedade, para lidar com as preocupações, você que está tendo dificuldade com o pavor, com o medo,
que está muito mais dominando você do que sendo dominado por você, eu quero declarar esse verso 14 sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você se sente nessa condição, coloca a mão sobre o seu coração e eu vou declarar isso para você agora, em nome de Jesus. Verso 14: em retidão você será estabelecido, a tirania estará distante de você, você não terá nada a temer em nome de Jesus. O pavor será removido para longe, ele não se aproximará de você. Se você recebe, diga amém. Agora continua lendo o verso 15, que só melhora, presta atenção no texto. Se alguém a atacar, não será por obra minha, todo aquele que a atacar se renderá a você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. Fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Agora presta atenção no verso 17, e o último verso que eu vou ler diz assim: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Aleluia. A arma pode até ser forjada, o inimigo pode até vir contra você por um caminho, você não precisa andar muito tempo na vida cristã para perceber isso. Recebemos ataque, o lobo ele vem, a Bíblia nos fala isso de várias formas, mas apesar da arma ser forjada, a Bíblia fala que ela não vai prosperar em nome de Jesus, porque é o Todo-Poderoso que te guarda. Essa é a defesa que Ele vai fazer em favor de você. Isaías 54 começa falando sobre uma mulher que estava numa situação muito difícil. Através de uma palavra profética, o profeta ele usa essa figura, essa comparação. Uma mulher estéril. Esterilidade naquela época era uma situação que trazia repercussões não só para a mulher, mas repercussões sociais para ela também. Uma situação que era encarada de uma forma até mais difícil do que é nos dias de hoje, porque a esterilidade por si só traz os seus sofrimentos, é uma condição difícil. Mas naquele tempo, esterilidade era uma condição que era tratada na sociedade como uma pessoa desfavorecida, uma pessoa que tinha sido abandonada, rejeitada. Era permitido em alguns momentos ali da história do Antigo Testamento, quando o marido ele descobrisse que a sua esposa não podia ter filhos, ele podia ainda tomar para si uma outra esposa, para que ela lhe desse filhos. A mulher estéril era tida como rejeitada, não só pelo homem, pelo seu marido, mas também rejeitada por Deus. O profeta não só traz a figura da mulher estéril, mas traz a figura também da mulher viúva. Uma condição ainda mais difícil naquela época, porque era uma sociedade extremamente machista, onde a mulher dependia do homem para ter a sua provisão, ter o seu mantimento. E o profeta ele compara, através daquela palavra profética, a condição da mulher estéril, da mulher viúva, a condição de Israel. No momento que Israel estava distante, o povo de Israel não estava no território de Israel, mas estavam exilados numa terra distante, sendo tratados como um povo de menor valor, sendo oprimidos, sendo muitas vezes escravizados por um povo estrangeiro. O sentimento era que eles haviam sido abandonados, não só pelos homens, mas abandonados por Deus. E no meio daquela condição tão difícil,
o profeta vem com uma palavra de transformação. Ah, meu irmão, isso já nos prega uma mensagem. Apesar do seu problema ser difícil, apesar de você estar num deserto, saiba que você está no deserto só de passagem, em nome de Jesus. Se lembre que o seu presente não é um estado permanente. Se lembre que o seu presente não determina o seu futuro, em nome de Jesus. Você pode estar se sentindo rejeitado, mas se você se lembrar da palavra, nós lemos os primeiros versos do texto, nas primeiras ministrações, o Senhor vem ali para aquela mulher estéril, para aquela viúva, para aquela que tinha sido abandonada e rejeitada, e diz assim: se alegre, levante a sua cabeça, dá um grito de alegria, dá um brado de louvor, porque você vai ter muitos filhos. Você pode estar numa situação natural de esterilidade, as pessoas podem te rotular pela sua condição, dizendo que você é estéril, mas as pessoas não determinam o seu futuro, a sua condição não determina o seu futuro, o Deus que determina o seu futuro diz que você terá muitos filhos. Aumenta a sua casa, aumenta o toldo da sua habitação, aumente os cômodos da sua casa. Em outras palavras, se prepare para ser abençoado, se prepare para aquilo que Deus vai fazer, porque você vai ter mais filhos do que aquela que tem marido hoje. Os seus filhos se multiplicarão, transbordarão para a direita, para a esquerda. Não só isso, eles não serão só numerosos, mas serão poderosos na terra. E ele vem com uma promessa completamente revolucionária, que era o completo oposto da condição que ela se encontrava. Como que se a noite fosse virar dia, uma mudança radical, 180 graus. E ele continua a falar sobre isso. Já havia um tempo que Israel estava naquela condição de se sentir rejeitado, de se sentir abandonado, e depois de um tempo o Senhor vem com uma promessa completamente revolucionária. E ele continua dizendo, porque o Senhor, o seu Criador, Ele é o seu marido, Ele é chamado de o Deus de toda a terra. Aí ele chega, vai ser como nos dias de Noé. Jamais você vai se lembrar da vergonha da sua viuvez. Jamais você vai viver o opróbrio que você viveu até aqui. Como nos dias de Noé, que veio um dilúvio, uma situação tão difícil, mas depois que acabou o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com o homem, que jamais haveria um dilúvio como aquele na face da terra. A mudança foi completa, a mudança foi radical, a vitória foi completa. Ah, Deus tem falado muito sobre isso comigo. O nosso Deus é Deus de vitórias completas. O nosso Deus é Deus de bênçãos completas. Creia, a palavra, a promessa veio enquanto a situação não havia transformado. Israel recebeu só uma palavra, só uma promessa. Creia na vitória completa. Creia que o sol vai nascer e à noite as trevas serão dissipadas. A mudança vai ser radical em nome de Jesus. É importante você crer, porque a tendência natural é não crer. A tendência natural é, com o tempo, as expectativas diminuírem. Eu comentei isso aqui algum domingo, eu vi
uma história que eu achei interessante e respalda um pouco a natureza humana que tende a diminuir a expectativa. Diz que o ser humano, o homem, o jovem, quando ele tem 20 anos, ele quer mudar o mundo, ele quer ser revolucionário, quer mudar tudo e todos. Depois, quando ele vira adulto, já aos 40 anos, ele não quer mais mudar o mundo, porque sabe que sozinho ele não vai mudar o mundo. Então ele decide que ele quer mudar o cônjuge, ele quer mudar a esposa, ela quer mudar o marido. A expectativa diminuiu. Agora, quando eles atingem já uma idade de mais experiência, com 60 anos, ele não quer mais mudar o cônjuge. Agora o desejo dele é mudar de roupa. A expectativa vai diminuindo com o tempo. Isso é a natureza humana, você vai acostumando com o problema. Eu queria um milagre, eu queria a cura completa. Agora, se eu puder comprar menos remédios, já está bom o suficiente. Eu queria minha família toda servindo a Deus, mas se pelo menos for liberto do álcool, já está bom demais. Eu queria ser próspero, a promessa era que eu seria próspero, a prosperidade de Deus seria com propósito para a minha vida. Agora, se eu não perder o emprego, já está bom demais. Essa é a tendência da carne. Essa é a tendência da natureza humana. Mas Jesus nos ensina lá em Lucas 9, verso 23. Diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer viver o melhor de Deus, se você quer viver os planos do Senhor, se você quer seguir a Jesus, você tem que dizer não para a sua carne. Quando falamos carne, tem muita gente que só pensa em pecado. Carne é uma inclinação para o mal, entre elas o pecado. Mas tudo que te afasta do propósito de Deus para a sua vida é ruim para você. O propósito de Deus para você é o melhor para você. A sua carne vai tentar se afastar do propósito de Deus. Mas em nome de Jesus, nessa noite, que as escamas dos seus olhos possam cair, você possa negar a sua carne e você possa, a partir de hoje, não abaixar as suas expectativas. Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo Deus que colocou aquele sonho, aquela promessa, aquela palavra no seu coração, e Ele não mudou, Ele não se esqueceu. Você pode ter se esquecido da promessa, mas Deus não se esqueceu, e Ele vai cumprir essa promessa na sua vida, em nome de Jesus. Não abaixe as suas expectativas. Eu costumo falar que quem tem promessas parciais, bênçãos parciais, vitórias parciais é Faraó. Lembra a conversa fiada de Faraó? Moisés falava: deixa meu povo ir. Faraó dizia: não, você pode ir, mas não leve as mulheres nem as crianças. Você pode ir, mas não leva os pertences. Moisés falou: não. Inspirado, cheio do Espírito Santo de Deus, ele falou: nenhuma unha vai ficar na mão de Faraó. Não abaixe a sua expectativa diante das ameaças, diante dos feitos de Faraó. Nenhuma unha da sua família vai ficar na mão de Faraó. Nenhuma unha das promessas que Deus liberou sobre a sua vida vai ficar na mão de Faraó, não. Todas irão se cumprir, nenhuma vai cair por terra, em nome de Jesus. Mas é importante não só você crer, isso é uma promessa, o Deus de vitórias completas. A Bíblia fala lá em Romanos 8:37 que somos mais que vencedores. Essa expressão, ela é sobrenatural, expressão bíblica, não é humana, não é comum. Somos mais que vencedores. A vitória que Deus nos dá não é uma vitória comum, é uma vitória sobre-humana, uma vitória sobrenatural, uma vitória que só Deus pode nos dar. Eu creio que uma das melhores representações do que é ser mais que vencedor são as vitórias completas que Deus nos deu e que Deus nos dá.
Jesus lá na cruz, antes de entregar o Espírito, ele diz assim: está consumado, está feito. O trabalho não foi pela metade, ele não começou para outro terminar, não, ele fez por completo. Jesus é o único e suficiente Salvador. Ele pagou todo o preço da nossa dívida, de tal maneira que em Jesus nós somos completamente redimidos, restaurados, reconciliados com Deus. Deus é Deus de vitórias completas. Agora, não só crer, não só receber a promessa, você precisa fazer algo com a promessa que você recebe. O título dessa série de ministrações é De Dentro para Fora. Fala comigo, de dentro para fora. Quando Deus ele faz um milagre, ele faz de dentro para fora. O milagre que é sustentável, que permanece, que vem de Deus, acontece de dentro para... A Bíblia fala de Ana. Eu falei sobre esterilidade. Segundo alguns estudiosos, Ana, por ser estéril, a sua condição levou com que o seu marido, Eucana, que amava ela, tomasse para si uma outra mulher, uma segunda esposa, para que ela lhe desse filhos. E não é surpresa que aquela condição trouxe muito sofrimento para a família e muito sofrimento para Ana. E a Bíblia fala que apesar daquela condição, apesar de sofrer com aquela esterilidade por tanto tempo, ela não desistiu da palavra do Senhor, e todo ano ela clamava a Deus lá em Siló, ela chorava diante do Senhor, da presença do Senhor, até que um dia o sacerdote Eli, ele vê aquilo, até ele interpreta mal. O ser humano tem essa tendência, a carne humana, de interpretar mal as coisas, a mensagem, até que por fim, apesar das suas imperfeições, Eli é usado por Deus e libera uma mensagem, uma palavra, uma promessa para Ana. E diz: Ana, daqui a um ano, o Senhor vai responder o seu clamor, e você vai ter vitória completa. Você pode ter sido estéril até hoje, mas você não é mais estéril. O seu futuro não vai ser um futuro de esterilidade, você vai gerar um filho. A Bíblia fala que depois ela dorme lá com seu marido. Naturalmente falando, a sua condição não havia mudado. Ela não recebeu ali um ultrassom, ela não recebeu um exame de farmácia, nada naturalmente falando havia mudado. Mas a Bíblia fala que ela tinha recebido uma palavra, uma semente no seu coração, que tinha encontrado terra fértil, que tinha feito raiz no seu coração. Algo mudou no seu interior, o milagre começou a acontecer de dentro para... A Bíblia fala que a mudança foi tão grande no seu interior, que o texto é bem claro em falar que no outro dia, o semblante de Ana já não era mais o mesmo. Ela mudou algo no seu interior, Deus mudou algo no seu interior, para depois mudar no exterior, para depois fazer o milagre acontecer aqui fora, em nome de Jesus. Você recebeu uma palavra nessa noite. Talvez sua condição natural ainda é uma condição de esterilidade, de enfermidade, de prisão, mas como Ana, você está recebendo uma palavra, uma promessa em nome de Jesus. A sua vitória vai chegar, o seu milagre vai acontecer, a sua cura vai se tornar uma realidade em nome de Jesus. Muda o seu interior, muda a sua mente, levanta a sua cabeça, creia que o milagre de fato vai acontecer. O mundo aqui fora pode não ter mudado nada aqui, mas aqui dentro você recebeu essa palavra. Não por coincidência, conforme a palavra de Eli, um ano depois, Ana deu à luz a Samuel, o profeta Samuel. Depois ela teve mais filhos,
Eu não sei como o ano seu foi até aqui, mas eu quero profetizar o favor do Senhor, eu quero profetizar a provisão de Deus, eu quero declarar a vitória, os milagres de Deus sobre a sua vida, eu quero declarar que serão os melhores 2 meses de 2021, os melhores 2 meses da sua vida, em nome de Jesus.